Agora sim, muito boa noite. Boa noite a todos que estão chegando agora no YouTube e no Instagram. Sou Simone Bittencourt, hoje nós vamos bater um papo muito especial. Mas, enquanto as redes vão avisando, né, que eu estou online, queria dar um feliz, um restinho aí de Dia das Mães para todas as mães, né, as mães peregrinas, como a gente chama, as mães que seguem conosco essa busca pela consciência, que buscam a luz também, e a todas as filhas e filhos, né, porque são dois aprendizados, ser filho e ser mãe, e que a gente possa cumprir esses dois papéis da melhor maneira possível. Quem está chegando agora, eu vou pedir para ir escrevendo para mim nos comentários da onde você está me vendo, para que a gente possa ir, né, se conhecendo aqui um pouquinho, saber até onde a gente chegou, enquanto o pessoal vai chegando. Essa live de hoje é uma live muito especial. Eu faço ela anualmente, sempre com enfoques diferentes. Normalmente eu faço no mês de junho, porque quando a gente fala em relacionamento, geralmente se associa com namorado, aquela coisa toda, né? Porém, esse ano eu escolhi fazer em maio porque eu queria ampliar um pouco esse olhar sobre as relações. Nós não vamos falar só de casal, né? Pelo contrário, casal a gente vai deixar até um pouquinho para o mês que vem. E é bom ver vocês, Itaguaí, São Paulo, Cruzeiro. Nós estamos no YouTube e no Instagram, tá? Nós vamos ampliar, vamos falar muito sobre relacionamentos familiares. Hoje foi um dia de encontro de família para a maior parte, né, de nós. Então vamos falar muito sobre relações familiares, como é que a gente enrosca nessas relações, como é que a gente desenrosca dessas relações, enfim. E eu queria fazer alguns convidados. Primeiro, deixa eu tomar uma aguinha. Eu primeiro queria pedir para vocês duas coisas, que vocês corressem agora, nesse instante, a gente tem 2 minutos aí, vai lá no Instagram, vai no seu WhatsApp, convida os amigos, convida os familiares, manda lá, gente, vai começar uma live bacana agora, porque assim você me ajuda a divulgar. Se você tá no YouTube, dá o seu curtir para mim. Por quê? Porque é muito importante curtir para que o YouTube entregue para outras pessoas, porque senão ele acha que ninguém está interessado no assunto e ele não entrega para ninguém. E eu tô vendo vocês aí com vários lugares, né? Lívia Hardman falando de Mogi das Cruzes. Lívia querida, um super beijo, saudade de você. E o nosso papo hoje, gente, nós vamos falar sobre relações, mas nós não vamos falar dentro, vamos dizer assim, da maneira tradicional de se falar de relações, que é falar só dos problemas. Nós vamos buscar o olhar da consciência. E quando a gente busca o olhar da consciência, a gente não se pergunta por quê, a gente se pergunta para quê. Para quê é sempre a pergunta-chave para a gente olhar qualquer situação a partir do ângulo da consciência. Para que eu estou vivendo isso? Qual a finalidade disso na minha vida? Né? Então, qual a finalidade das relações? Então, né, já começando, para a gente não enrolar. Papel e caneta. Corre aí, pega para você anotar. Tá? É importante, tem várias coisas que eu vou falar aqui que eu acho que vão fazer sentido. Tem até um exercício no meio da live. Então é bom que você tenha alguma coisa para anotar. Então corre aí, pega um papelzinho, caneta, bloquinho, qualquer coisa, papel de pão, para você poder anotar, papel de presente que você ganhou se você é Dia das Mães, né? Bom, nós vamos começar fazendo essa pergunta. Para que nos relacionamos? O que é relacionamento em geral, tá? Lembra, nós vamos iniciar essa live aqui, ó, num padrão alto de consciência, tá? Nós vamos falar primeiro das coisas mais profundas. Geralmente quando a gente começa uma aula, um bate-papo, boa noite, Stelinha, a gente começa do básico e depois vai subindo. Eu vou começar ao contrário. Nós vamos começar dos entendimentos mais altos, porque é preciso que a gente tenha muita clareza desse para que nos relacionamos, porque aí quando a gente chegar lá pro meio da live falando dos conflitos, e aí eu vou pedir para você já ir pensando quais são os conflitos que você tem, quais as dificuldades que você tem de relação, porque já eu vou pedir para você digitar aí e fazer pergunta para a gente poder interagir, tá?
Mas primeiro eu preciso nivelar o nosso nível de consciência e nivelar no alto. Então eu vou, né, colocar o que eu ponho em todas as lives que eu inicio, quem somos nós, tal, para que a gente se nivele. Tem gente chegando pela primeira vez hoje, tanto no YouTube quanto no Instagram, e a gente precisa nivelar no alto, tá bom? Então, primeiro, antes de entender para que eu me relaciono, eu preciso entender quem sou eu, certo? Então, dentro da visão dos peregrinos da consciência, que não é uma visão religiosa, não pertence a nenhuma linha filosófica, é uma religião, é uma visão livre, aberta, a gente chama de uma visão universalista, ou seja, sem nenhum tipo de barreira, tá? Dentro dessa visão, nós entendemos que todos nós temos um Criador. Esse Criador, cada um pode chamar do nome que quiser. Eu chamo de Deus, porque eu gosto do nome. Como eu sempre falo, Deus é uma palavra doce para mim. Mas se você quiser chamar de grande arquiteto do universo, de cosmos, de consciência suprema, tá ok, tá? Então, nós combinamos que nós sabemos que nós temos um Criador. Nós fazemos uma relação desse Criador como se ele fosse o Sol. O Sol, ele emite raios, certo? Esses raios do Sol, eles têm a mesma qualidade do Sol, concorda? Se o Sol tem luz, o raio tem luz. O Sol, toda aquela potência dele se estende, se expande nos raios. Não tem como separar esse raio do Sol, porque ele é uma expansão do Sol, não dá para desconectar, certo? Também não dá para separar os raios uns dos outros, porque eles estão todos, é uma luz só. Tá? A luz que você está vendo, por exemplo, essa luminária aqui atrás de mim, né, no YouTube quase não dá para ver, no Instagram dá para ver melhor. Ela está emanando uma luz. Não dá para dizer assim, aqui tem um raio, outro raio, outro raio. É uma luz só. Então a relação que nós fazemos é Deus, ou o Criador, ele é como sendo essa luz. Nós somos expansões dessa luz. Então tudo que Deus é, nós somos em essência. Deus é amor, é sabedoria, é perfeição, é abundância, é alegria. E nós, tudo isso, em essência, tá? Já vamos entender o que isso, né? Para quem está chegando agora, nós estamos nivelando aqui para todo mundo falar a mesma língua para a gente entrar no assunto. Então, eu sou um com Deus e sou um com todos os outros raios. Então, quando a gente fala eu e você somos um, nós somos um mesmo, nós estamos juntos e misturados, nós somos uma emanação só. Mas esse corpo nos dá a ilusão de separatividade. Então eu crio na minha mente a ilusão de que eu termino aqui na pele, que daqui para lá eu não existo mais. Porém, nós entendemos que nós somos um todo, nós todos somos misturados, ok? Apesar de nós termos essa luz toda que é a emanação de Deus, nós não manifestamos essa luz. Nós manifestamos problemas, dificuldades, dores, erros, concorda? Por quê? Porque é a nossa bonequinha que nos ajuda em todas as minhas explanações, essa que se chama matriosca, que é a bonequinha russa, porque ela é uma boneca dentro da outra. Então, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Nós somos essência divina, nós vamos representar a essência divina. Aqui no YouTube tem que mostrar separado, gente, nas duas redes. Aqui no YouTube, olha, vocês conseguem ver esse serzinho pequenininho, indivisível, aqui no Instagram, pequenininho, indivisível, que fica no centro da boneca. É tão pequenininha que é até difícil de mexer. Ela fica no centro da boneca. Dá para todo mundo ver, acho. Então, esse aqui, representa a minha essência, aquilo que eu sou, a verdadeira Simone, que é a expansão de Deus, que é luz, que é sabedoria. Só que essa luz que eu sou, ela está oculta. Por que ela está oculta? Porque existem camadas que me escondem. Que camadas são essas? São os meus pensamentos, são as minhas emoções e é o meu corpo físico. Então eu sou aquela luzinha lá dentro, escondida por detrás desse todo, de toda essa capa. E por isso nós não conseguimos nos
ver como realmente somos. Então eu sou luz, mas na minha manifestação aqui no mundo eu não estou luz. Eu estou manifestando a minha mente, que são minhas emoções e os meus pensamentos. Cada vez que eu falar em mente hoje, nós vamos entender que mente é esse conjunto de emoções e pensamentos, tá bom? Não, mente não é só o que a gente pensa. Então, somos todos aquela luzinha que está guardada lá dentro. Somos inseparáveis, somos todos emaranhados, tudo junto porque somos emanações de um poder maior. Mas, ao redor de cada um de nós tem essas camadas. E essas camadas nos dão a ilusão que eu estou aqui e você está aqui. Tá? Vamos imaginar que a minha garrafa é outra bonequinha dessa, certo? Então a gente fica lado a lado como se fôssemos separados, quando na verdade nós somos todos um. Tá claro até aqui? Põe um joinha para mim aí, para eu saber se esse conceito básico de quem nós somos está claro para vocês. Então, nunca vamos nos esquecer que nós somos luz, que nós somos um com Deus, que nós somos perfeição, mas estamos dentro de caixas, dentro de embalagens. Vamos pensar que estamos embalados. E essa embalagem me dá essa ilusão de separatividade. Quem compreendeu, dá um ok, tanto no YouTube quanto no Instagram, para eu poder saber, né, direitinho se está chegando para vocês a minha intenção, de quem nós realmente somos, tá bom? Bom, se nós somos um, mas nós estamos separados, agora presta atenção no qual é o tema do nosso bate-papo hoje. Relacionar-se. O que seria relacionar-se dentro dessa visão que eu coloquei aqui agora? Lacionar, fazer laços, certo? Relacionar, refazer laços. Então, para que nós nos relacionamos? Para que possamos refazer essa unidade que temporariamente está oculta por causa das nossas embalagens. Na verdade, não é refazer o laço nunca foi perdido, né? É relembrar que somos um. Então, com cada pessoa que eu me relaciono, eu refaço essa conexão, eu relembro, nossa, somos um em Deus, nós não somos seres separados. Eu tenho a ilusão da separatividade. Então, qual é o principal foco, o objetivo? Para que a gente se relaciona? Para nos religarmos, para nos reunirmos, para que finalmente a gente acabe com essa ideia de que eu aqui, você aí somos separados. Olha como isso muda totalmente o olhar que a gente tem sobre relacionamentos. Se você olhar desse ângulo, muda tudo. Porque você começa a entender que você não está se relacionando só para ter prazer. Porque nós cometemos esse equívoco aqui na vida terrena, né? A gente vive aqui como se o único objetivo da vida na Terra fosse o prazer. Fosse a felicidade do ponto de vista prazeroso. Ah, eu quero me relacionar porque eu quero ter prazer. Eu não estou falando só de prazer sexual, tá? Quero ter o prazer da boa companhia, quero ter o prazer de sentir o afeto, quero ter o prazer da amizade. Isso é muito pouco. A gente se relaciona porque nós precisamos refazer esse caminho da unidade. Nós estamos perdidos com essa separação. Então eu preciso me relacionar com um, com o outro e com cada um eu ir refazendo esse encaixe. Quer ver um exemplo que vai ficar bem claro para vocês? Imagina um quebra-cabeças montado, perfeito. Você olha, de repente ali tem uma imagem de uma rosa, vamos dizer assim, tá? Um quebra-cabeça de flor. Tem uma rosa perfeita ali. Só que é um quebra-cabeça. De repente bagunça aquelas peças do quebra-cabeça. Você não vê mais a rosa. Você não vê mais a rosa, mas a rosa não desapareceu. Ela apenas não está mais perceptível para você porque ela está desmontada. Mas ela está ali, né, naquele quebra-cabeça, naquele conjunto de peças. O que eu tenho que fazer para ver a rosa? Remontar, não é? Reencaixar cada pecinha, não é esse o nosso trabalho? Então,
nós, como seres viventes, somos todos um quebra-cabeça gigante. Um quebra-cabeça perfeito, onde a imagem que está refletida é a imagem de Deus. É a luz, é a perfeição. Isso nós somos. Mas nós estamos desmontados. E por estarmos desmontados, temos a ilusão de que é uma bagunça geral e que não sabemos quem somos. Cada pecinha que eu encaixo é um relacionamento que eu encaixo. Sabe aquele objetivo que todo mundo deveria ter numa relação? Porque para que a gente começa, vamos dizer assim, não vou nem falar em casal, uma amizade. Para que aquela união nos relembre de quem somos, em primeiro lugar. Né? Então eu espero que a minha convivência com o outro puxe o que há de melhor dentro de mim, que eu puxe o que há de melhor dentro do outro e que a partir do nosso encontro ambos sejamos melhores. Não é isso? Nós não nos relacionamos para sermos pessoas piores, nós queremos ser pessoas melhores. Então isso é o basicão, gente, do relacionamento. Agora me diz, se você começar a partir desse pensamento de que o que nós estamos fazendo aqui é tentar reunir a unidade, né? O que eu busco no outro quando eu estou me relacionando? Se nós somos um em Deus, e se a minha divindade está oculta atrás da minha embalagem, a sua oculta atrás da sua embalagem, quando me relaciono com você, em última análise, eu estou buscando Deus dentro de você. Então, me relacionar com você é buscar Deus no seu interior. É encontrar com Deus que está escondido, brincando de esconde-esconde comigo, atrás de você. E assim ele está atrás de todos os seres viventes, atrás, por dentro, como você quiser chamar, tá? Então, cada vez que eu me relaciono, o que eu tenho que buscar no outro não é só aquilo que o outro me apresenta da porta para fora, né? Do corpo para fora, mas aquilo que está dentro dele, que é a essência divina. Então, a missão das relações é revelar Deus no outro. Falei que a gente ia começar no alto, né, gente? Daqui para cá a gente vai começar a descer no sentido de vir trazendo para a vida diária. Mas isso tem que estar muito claro para nós todos. Né? Me dá um ok aí, ou um joinha, me dá um sinal de fumaça, como a gente diz, né? Para eu saber se nós estamos na mesma página, se isso está claro para todo mundo. Porque se eu não tiver esse entendimento de que o desafio dos relacionamentos é buscar Deus, eu vou cair no engano de ficar buscando só prazer. E aí, quando eu busco só prazer, nós caímos no que a gente chama das relações líquidas de hoje, né? Que é assim, eu me relaciono com André, porque André está sendo interessante, está me dando prazer, seja qual for o nível, tá? De amigo, do que for. Está me dando prazer. A hora que André para de ser agradável, eu largo André, me relaciono com o João, porque eu quero só a parte agradável. Aí a hora que João deixa de ser agradável, eu me relaciono com Joaquim. E aí o que acontece com isso? Eu crio muitas relações, porém superficiais, porque elas nunca chegam onde elas têm que chegar. E onde que elas têm que chegar? No âmago do nosso ser. Uma relação, eu só posso dizer que essa relação alcançou o objetivo dela, se completou, quando eu consegui sentir no outro a essência dele, que é a presença de Deus. Pensa um pouquinho, será que tem alguém com quem você se relaciona que você possa dizer, nossa, quando eu olho para essa pessoa eu enxergo Deus nela? Se alguém tiver alguém assim na vida, agradeça, porque é muito raro. Né? Na maior parte das vezes a gente só enxerga essa embalagem mental aqui, tá? Mas a nossa meta é enxergar a essência divina, certo? Então, dentro desse entendimento, agora nós vamos começando a vir mais para a nossa vida diária. Quem quiser fazer pergunta, a gente vai mandando pergunta aí, que eu prometo que eu vou tentar ler. Como eu estou no YouTube e no Instagram, às vezes eu me perco um pouquinho aqui na atenção das mensagens, mas eu vou tentar ler e responder todas. Se eu não te responder logo, manda de novo, vai mandando, porque às vezes passou depressa e eu não consegui ler, mas manda que eu respondo, tá bom? Bom, voltando.
Se o meu objetivo, né, é revelar quem está lá dentro, mas eu estou dentro dessa embalagem, e nessa embalagem estão os meus pensamentos, as minhas emoções, as crenças que eu tenho sobre o mundo, tudo isso está encobrindo quem eu sou lá dentro, certo? Se está encobrindo quem eu sou lá dentro, concorda que quando eu, que estou lá dentro, olho para o mundo, eu vejo o mundo através dessas capas. Eu não vejo o mundo como ele é. Eu vejo o mundo como a minha mente é. Pode anotar isso aí, se você pegou papel e caneta, que eu pedi para você pegar, porque isso, se você entender só isso, você não precisa nem assistir o resto da live, tá? Porque isso é o principal. Eu vejo o mundo. E por mundo entenda-se as pessoas, né? Não como elas realmente são, mas como a minha mente é. Por quê? Se eu olho para você através do meu óculos, se o meu óculos estiver com uma lente azul, eu vou ver todo mundo azulado. Se ele tiver com uma lente preta, eu vou ver tudo escuro. E isso não quer dizer que as coisas estejam azuis ou escuras, mas que a lente que eu estou usando para olhar o mundo tem uma cor específica, certo? Então, quando eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono através do meu conjunto de mente, que são pensamentos e emoções. Então, pega aí o seu papel e caneta, tá? Pega aí do seu ladinho. Se quiser escrever no comentário, ao invés de escrever no seu papel, também pode escrever. Eu quero que você complete me dando 3 palavras para completar a seguinte frase. A humanidade é XXX. O que você pensa da humanidade? Vou dar um minutinho, vou tomar uma água aqui para você poder escrever. A humanidade é. O que você pensa quando você olha a humanidade, quando você pensa na humanidade, quando você conversa? O mundo é egoísta, o mundo é amoroso, o mundo é cruel, a humanidade, o mundo é... Completa para mim com 3 características que você vê na humanidade. Tempo de eu engolir a água para você anotar aí. Quem quiser escrever para mim também nos comentários, a gente aumenta a interação. Coloque aí no comentário as 3 palavrinhas que vêm na tua mente quando você pensa. A humanidade é. Tô dando um tempo para vocês escreverem para mim nos comentários. A humanidade é. Podem escrever, gente. Nós estamos pensando juntos, certo? Bom, vou continuar. A humanidade é. Aquilo que você colocou aí é como você vê a humanidade, certo? E como você vê a humanidade? Não é através do filtro da sua mente? Então, será que a humanidade é isso ou a sua mente é isso? Entendeu? Alguém colocou a humanidade é egoísta. Será que a humanidade é egoísta? Ou o filtro que a minha mente tem é o filtro do egoísmo? E a gente sabe, gente, que quando a gente tem um filtro, a gente tem tanta certeza daquilo que a gente está vendo, que a gente briga com os outros para dizer que não sou eu que estou vendo, aquilo é assim. Quer ver uma coisa que vocês usam, que eu uso, que todo mundo usa? É quando a gente fala assim, fulano, então vamos supor que eu estou reclamando da Maria, tá? Uma pessoa aleatória. Estou reclamando da Maria. A Maria é uma pessoa muito difícil de conviver. A Maria é crítica, a Maria é chata, a Maria é egoísta, a Maria... Aí eu chego para você e falo, tudo que você vê na Maria, você vê através do filtro da tua mente. Aí você fala para mim, não, mas não é só comigo que ela é assim. A Maria é assim com todo mundo. Todo mundo que convive com a Maria reclama da mesma coisa. Não é só comigo, não é isso que a gente faz para tentar escapar do cerne da questão? Sim, por que a Maria é assim com todo mundo? Porque existe uma lei que diz que semelhantes se atraem. Como semelhantes se atraem,
as pessoas que eu atraio para o meu convívio e que fatalmente convivem com a Maria são pessoas que têm uma mente semelhante. Então a Maria incomoda todos, porque todos têm o mesmo filtro, entendeu? A Via Horus colocou aqui, a humanidade está perdida, sem caminho. Vamos trocar, eu estou perdida, sem caminho. Tudo que você falou da humanidade, troca pelo eu. Eu sou única, eu sou diversa, eu sou inconsciente, as palavras que estão aparecendo aqui para mim. Tá? Eu sou egoísta. Esse tudo. Então agora, continuando o nosso exercício prático, papel e caneta na mão, né? Anota para mim as 3 pessoas com quem você convive mais perto aí. Pode ser família, parceiro afetivo, filho, colega de trabalho, amigo. 3 pessoas. Anota 5 características desta pessoa, positivas e negativas. Então, voltando a dar o exemplo da Maria. Maria é fofoqueira, Maria é encrenqueira, mas a Maria é inteligente, a Maria é paciente, mas a Maria é explosiva, por exemplo. Tá? Então, eu dei 5 características de uma pessoa. Coloca essas características para 3 pessoas da sua vida. Vamos lá. Deixar aquele reloginho, né, tocando, dando um minutinho para vocês poderem fazer o exercício. Ou, se você não tem papel e caneta, vai buscando na tua mente 3 pessoas muito próximas de você e as características que você vê nelas, tá? Boa noite para quem está chegando, para quem está entrando agora. Quem está entrando no YouTube, não esquece de deixar o seu like, depois acompanhar, me seguir, porque isso faz muita diferença para nós. O YouTube precisa distribuir o meu material, mas ele só distribui se tiver muita curtida. E quem está no Instagram, não deixa de curtir, comentar. Cada vez que vocês comentam, a live vai ficando mais movimentada. O Instagram entende, tanto o Instagram quanto o YouTube, a rede social entende que aquele assunto atrai pessoas. E aí ele começa a contar para outras pessoas que eu estou ao vivo. Então todas as interações de vocês são importantes e ajudam bastante a divulgar o trabalho. Tá bom? Muito obrigada. Bom, feita a lista, é a mesma questão da humanidade. Se eu convivo com Maria e vi na Maria essas 5 características, eu vou ter que procurar na minha mente, nesse filtro que está aqui, essas 5 características. Por que é tão difícil a gente aceitar isso? Porque quando a característica que a gente colocou, ela é positiva, é fácil. Vamos supor que a primeira característica que você colocou é que fulano é agradável, ou é honesto, é gentil. Aí quando eu falo, você está vendo através do seu filtro, então você é assim, você fala, sou mesmo. Sou gentil, sou educado, sou amoroso, sou tudo de bom. Mas quando você colocou nas características lá coisas negativas como egoísmo, crítica, fofoqueiro, maldoso, qualquer coisa assim, é muito difícil reconhecer isso na gente. Por quê? Porque a gente se defende muito da nossa própria sombra. Nós temos um medo muito grande de olhar para dentro de nós e enxergar essas partes feias. Sabe por que nós temos medo? Porque a gente tem uma ilusão de que se a gente começar a olhar para isso, a gente só vai ver feiura. E ninguém gosta de se reconhecer negativo, ruim, feio, enfim. A gente quer ver só a nossa parte luz, não é? Porém, olha só, volta aqui na bonequinha. Quem realmente eu sou, que é aquele centro da boneca, tá? É um ser constantemente perfeito. Você, hoje, do jeitinho que você está, você é perfeito, você é luz. Porém, essas camadas que nos ocultam, essas camadas é onde estão essas coisas feias que a gente escreveu. O egoísmo, o estar perdido, a ira, tá aqui. Então não tenha medo de reconhecer que você é semelhante àquilo que você está vendo no outro. Porque não é o você de verdade é esse que está aqui dentro. São as suas
capas, a sua embalagem, aquilo que está cobrindo você que tem essas características. É a sua mente, não é você. Quando eu falo, por exemplo, eu estou de blusa branca, se de repente aparecer uma mancha aqui nessa blusa, a blusa está manchada, não eu. A blusa pode se rasgar, não eu. São coisas completamente diferentes. Então, tudo aquilo que eu vejo de ruim no mundo está nas minhas capas e não em mim, ok? Mas eu preciso reconhecer o que está nas capas. Por que eu preciso reconhecer? Porque senão, gente, na hora que eu vou me relacionar com o outro, eu vou usar uma lente, um filtro, que é o que mais traz conflitos nos relacionamentos, que é o filtro do vitimismo. No vitimismo, a culpa é sempre do outro. Então eu estou sofrendo porque o outro é egoísta. Eu estou sofrendo porque o outro não sabe amar como eu sei. Não é isso que a gente diz? Por mais consciente que a gente seja, na hora da dor, a gente tende a buscar culpados. E o culpado nunca sou eu, né? É sempre o outro. Então, nós vamos começar falando dessa lente chamada vitimismo. Como que o vitimismo afeta a sua relação? Né? Quando você não assume o poder de quem você é, quando você não assume o centro do teu ser, porque você precisa assumir o centro do teu ser, você precisa assumir quem você é em essência, você é luz, mas você vive tão identificado com essas camadas aqui da mente, né, que quando você se relaciona com o outro, fica aquela, é camada com camada se batendo, certo? Então você vira e fala, a culpa é do outro. Olha aqui essas duas, não são iguaizinhas? Vamos imaginar que fossem duas pessoas, tá? São iguais, mas estão se acusando mutuamente. E é isso que nós fazemos nas nossas relações. Nós nos acusamos mutuamente, porque é muito mais confortável colocar a culpa no outro do que trazer a responsabilidade daquele comportamento para mim. Mas veja bem, quando eu digo que semelhantes se atraem e que aquilo que eu estou refletindo no outro, na verdade, está em mim e também está no outro. Tudo bem, está lá. Só que lá eu não posso mudar, certo? Como é que eu vou mudar você? É a mesma coisa, eu estou aqui diante de uma tela, essa tela está me espelhando, certo? Vamos imaginar que eu queira arrumar eu não vou dizer o meu cabelo, né? Porque o meu cabelo longo não tá dando para arrumar ainda. Mas vamos imaginar que eu tenha que arrumar a gola da minha blusa. Se a gola da minha blusa estiver torta, tá? Vamos supor, ela tá tortinha, tá esquisitinha. Não adianta eu vir com a mão na tela e tentar aqui de todas as maneiras consertar, porque aqui eu não vou conseguir pegar a minha blusa. Para que eu mude a blusa, eu tenho que vir em mim mudar, certo? Então, em todas as relações, isso tem que ser um mantra na cabeça da gente. Eu não tenho que mudar o outro, eu tenho que mudar a mim, a minha lente, a maneira como eu enxergo o outro. Por quê? Se eu ficar olhando para o outro só para a casca dele, eu realmente vou enxergar um monte de defeito. Porque não tem casca que seja perfeita. Agora, se eu lembrar que ele não é a casca, que ele é a essência que está lá dentro, aí eu posso começar a me relacionar com ele num outro nível. Porque aí sim eu vou conseguir buscar algo que é real dentro do outro. E não ficar só nessa caixinha que, vamos combinar, é sempre muito problemática. Então, nós normalmente variamos entre duas lentes. Tem duas lentes que a gente usa muito. Uma é do vitimismo. Pobre de mim, eu não tenho culpa. É sempre o outro que é culpado. Não é assim que a gente faz? Sempre jogando a culpa no outro. Então essa é uma lente. A outra lente é, ai, toda a culpa é minha. Eu faço tudo errado. Né? Se explodiu a guerra lá na Índia com o Paquistão, a culpa é minha. Se o meu marido brigou comigo, a culpa é minha. Se fulano está infeliz, se meu amigo está triste, a culpa é minha. Às vezes a gente adota essa lente da culpa, abraça essa lente. E se eu tiver com essa lente da culpa, quando eu olhar para o mundo e quando eu olhar para as minhas relações,
eu só vou enxergar onde eu estou errando. E como o outro me reflete, quando o outro perceber isso, o que ele vai fazer? Apontar ainda mais o meu erro. Então, quem tem a lente da culpa está sempre realmente sendo apontado, sendo acusado, porque a lente que ele está usando é essa. Então, ele realmente traz para ele um excesso de erros. Tá claro até aqui? Responde para mim, né? Se essa questão das lentes está clara para vocês. Gente, a Thaís da minha equipe, ela tá colocando para nós aí tanto no Instagram quanto no YouTube, um convite para vocês entrarem nos nossos grupos. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Somos Luz e um grupo no Telegram chamado Peregrinos da Consciência, onde todas as noites eu posto meditações. Então você vai dormir ouvindo aquela meditação para programar a mente para uma noite legal. E lá tem um monte de cupom de desconto para os meus cursos. Cupons bons, cupons grandes, mas só para quem está no curso. Então, se enquanto você está me ouvindo, quer entrar no grupo, é só você escrever, tanto no Instagram quanto no YouTube. Escreve aí, quero grupo, que a Thaís vai copiar o seu nome e depois ela manda para você, no teu particular, o link. Aí você escolhe, tanto faz, entrar no WhatsApp ou no Telegram, é o mesmo conteúdo, onde você quiser, tá bom? Mas você vai ter acesso a descontos muito interessantes e meditação noturna. Bom, vai voltando. Tá claro, então, para vocês que essas duas lentes de culpa e vitimismo, elas afetam demais as nossas relações? Tá? Entre essas duas está a nossa lente da crítica, onde eu fico procurando o erro. Gente, tem pessoas, eu sou terapeuta, atendo em consultório há mais de 30 anos, né? E tem pessoas que chegam para mim e elas estão extremamente infelizes, porque em todas as relações delas, seja uma relação afetiva, familiar ou profissional, ela só vê erro. Se você pode chamá-la de crítica, pode dizer que ela é uma pessoa difícil de lidar, tudo bem, mas ela está em sofrimento, ela está em dor. Imagina você viver numa situação onde tudo que você olha está errado. Você tem que consertar o mundo e o mundo não se conserta. Então aquele que é crítico, ele vive uma infelicidade muito grande, porque ninguém é bom o suficiente para ele. Então ele nunca se realiza em relação nenhuma. Mente crítica, não é o outro que está cheio de erro. Sabe aquela história de você ter a sua janela manchada e aí você dizer que os lençóis, todo mundo conhece essa historinha, os lençóis do vizinho estão sujos no varal. E não são os lençóis do vizinho que estão sujos, é a minha janela que está com o vidro sujo, né? Então, quando a minha lente está suja, eu vou ficar vendo defeito em todas as pessoas ao meu redor. Bom, existem muitas lentes. Coloca para mim aí qual a lente que você identifica que você vem usando nas suas relações. Quando você pensa no seu parceiro, parceira, amigo, filho, marido, vizinho, né, chefe, quais são as lentes que você mais usa? É o julgamento, é a crítica, a intolerância, é o sentimento de inferioridade? Já vou falar disso. Deixa eu ver, tem o Bruno colocando aqui. Como manter uma conversa saudável onde todos assumam as responsabilidades, tendo em vista que sempre irá ter erro nas partes? Então, Bruno, o primeiro passo não é buscar que o outro assuma a responsabilidade dele. O primeiro passo é eu entender que o meu mundo sai da minha mente. Até o comportamento do outro assumir ou não a própria responsabilidade, sou eu quem estou refletindo aquilo, porque sou eu que estou vendo aquilo. Eu sei que isso parece muito abstrato, mas quando você estuda um pouquinho de física quântica, por exemplo, a física fala muito sobre isso, eu sou apaixonada por física quântica. Ela fala muito sobre isso. O mundo que eu vejo, ele é totalmente produzido pela minha mente. Então, quando eu estou num relacionamento difícil, antes de exigir que o outro assuma a parte dele, eu tenho que olhar para mim. Porque se eu olhar para mim e entender que tudo que eu vejo sai da minha mente, eu não vou nem me preocupar com o que o outro está pensando, se o outro está assumindo ou está deixando de assumir. Eu vou me preocupar 100% em mudar o conteúdo da mente, o filtro que eu estou usando. Porque é esse filtro que causa todos os transtornos das relações. Certo? Esse filtro é o que machuca.
Por que a gente dá tanta ênfase para limpar a mente? Por exemplo, vocês sabem que eu já falei aqui, algumas pessoas inclusive já têm esse curso. Eu fiz uma relação, né? Eu selecionei as 21 emoções que as pessoas mais reclamam no consultório, os conflitos maiores. E para cada um deles eu criei uma meditação específica de cura, que ajuda a limpar, como se fosse um paninho para você limpar o óculos, né? Para limpar a mente daquela situação específica. E esse curso, ele te dá essas meditações, eu vou falar dele no final, mas só explicando. Por quê? Porque quando você vai fazer um exercício de meditação, não é meditação silenciosa, não é meditação de conexão espiritual, é outra coisa, é outro objetivo aqui agora. Nós estamos falando de uma meditação para limpar o nosso filtro. Eu tenho que limpar o filtro para que eu possa melhorar as minhas relações. Porque a nossa mente, ela tem um mecanismo de confirmação. O que é confirmação? Eu sempre vou buscar aquilo que eu acredito. Sabe quando você olha o teu algoritmo, tá? O seu Instagram, o teu Facebook, ele mostra para você coisas que confirmam aquilo que você pensa. Por exemplo, eu tenho uma visão espiritualista da vida, sem vínculo religioso, tá? O meu algoritmo já entendeu isso. Então, quando eu abro o YouTube, o Instagram, todas as coisas que aparecem como sugestão para mim acabam confirmando aquilo que eu penso, é a tal bolha que a gente fala. E aí eu caio na ilusão de que o mundo inteiro pensa aquilo, porque só aparece aquilo para mim, certo? Então, essa confirmação que o algoritmo me traz e faz eu ficar na bolha, o algoritmo nada mais é do que uma cópia dessa sabedoria do universo, porque o universo traz para mim exatamente aquilo que eu acredito. Então, eu não recebo o que eu desejo, eu recebo o que eu acredito. O universo, anota aí, falei para pegar papel e caneta hoje. O universo é um mecanismo de confirmação das coisas que eu acredito. Gente, tem uns recadinhos aqui que eu preciso ler. Andréia Nário, Simone, boa noite. É natural estar em um momento onde você acha que sempre está tudo bem, porque cada um só dá o que tem? E que isso faz parte do processo de evolução? E a Lívia, eu não tenho dificuldade de ver que minhas sombras e qualidades boas são as coisas que vejo nos outros. Também sei que vejo tudo sob a lente crítica e culposa, e que não se muda o externo e sim o dentro. Bom, primeiro, parabéns, mas saber tudo isso não me faz conseguir. Então sinto ainda mais culpa de saber e não conseguir mudar o que eu sinto. Vira um ciclo. Sei, faço, não consigo, sinto culpa, me sinto incompetente. Perfeito, Lívia. Você me deu um gancho aí maravilhoso. Só responder para a Andréia. Sim, Andréia, isso é a consciência. Isso a gente consegue. A Andréia foi que colocou que se é normal, está no momento que se parece tudo muito claro pra gente que eu tô falando. Sim. A questão é exatamente o que a Lívia colocou. A gente sabe de tudo isso. A gente entende tudo isso. Mas na hora que o circo pega fogo, ou seja, na hora que o outro me machuca, eu esqueço tudo isso e não sei como fazer. Eu olho para o mundo, sei que o mundo é um reflexo meu, entendo, mas eu falei, agora eu tô presa nesse ciclo, eu não consigo sair disso. Eu já entendi, mas eu não consigo, como a Lívia colocou, me sinto incompetente. Sabe por que acontece isso? Porque nós todos temos uma ânsia de que as coisas mudem, mas a gente continua agindo e fazendo e pensando exatamente da mesma maneira. Então é como se fosse assim, Rio e São Paulo, tá? Eu tô no meio do caminho. Eu quero chegar no Rio, mas toda vez eu pego um trem para São Paulo. Quando eu tô indo para São Paulo, o Rio tá ficando cada vez mais distante. Eu tô indo para São Paulo, o Rio tá longe, eu falo, mas meu Deus, não era para cá que eu queria vir, era para lá. Então eu vou ter que mudar a minha rota. Então quando a gente tem essa consciência, mas não consegue mudar, nós temos que humildemente nos decidir a exercitar. Por quê? Porque olha quantas camadas, gente, nos escondem. Olha, lá embaixo. Volto a mostrar, né? Deixa eu mostrar de pertinho. O tamanhinho, né? Simbolicamente aqui, ó. Olha quanta coisa tá apagando não, tá oprimindo essa luz que eu sou.
Então, eu tenho a consciência lá dentro, mas essas camadas me atrapalham muito. Eu preciso limpar essas camadas, eu preciso descascar isso daqui. E isso é o caminho do despertar da consciência. Não é de um dia para o outro, realmente. É um caminho. Tá? Um caminho que exige o passo a passo. Então, a prática da meditação diária, eu falo que são duas pernas. Uma perna é o estudo. Eu preciso estudar. O que é estudar? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Você já sabe, mas você está ouvindo de novo. Gente, tem coisas que eu já sei e que eu continuo ouvindo há 20, 30, 40 anos. Por quê? Porque eu já entendi, mas não estou conseguindo praticar. Então, se eu não estou conseguindo praticar, eu tenho que ouvir de novo. Porque eu vou ouvindo cada hora uma pessoa, de um ângulo falando, um exemplo diferente, de repente alguma coisa me dá um insight para me ajudar a praticar. Então, o estudo, ouvir, ler, estudar, isso é muito importante, né? Por que eu criei a escola Peregrinos da Consciência? Para que a gente possa estudar junto muito. Lá tem muito conteúdo, tem mais de 100 aulas gravadas lá para você estudar, tá? Então, o estudo é uma perna e a outra perna é a meditação. Por que a meditação? Porque eu vivo identificada com a minha embalagem, mas a paz, a luz e o amor que eu desejo estão lá dentro, no centro, no conteúdo. Então a meditação, ela faz esse caminho para dentro, como se você pegasse aqui uma broquinha, né, uma furadeira e fosse abrindo um caminho até o centro. Só que a meditação, ela não é assim, eu fiz uma meditação hoje, agora eu já me iluminei, nunca mais vou ter problema nas minhas relações. Não é assim, gente. É preciso constância. A constância é mais importante que a empolgação. Quando a gente inicia um caminho, a gente empolga. Agora eu vou. Agora entendi o que a Simone falou, vou pegar a meditação dela que trabalha, por exemplo, a raiva, vou fazer todos os dias. Tô resolvido. Aí você faz 3 dias. Aí você fala, pronto, não tenho mais raiva de ninguém. Até você chegar ali na fila do supermercado e alguém entrar na tua frente com o carrinho cheio. Ali acabou a sua serenidade. Então, nós precisamos aceitar que esse caminho de mudança da mente, ele é um caminho de passo a passo. Então, eu preciso pegar uma prática e ser constante nela. É óbvio que a gente vai esquecer no meio do caminho. E está tudo bem. A gente só precisa saber recomeçar. Gente, eu estou no caminho de busca pela consciência, vamos dizer, há 40 anos. Vou fazer 55. Em torno de 14, 15 anos foi quando isso tomou conta da minha mente e eu entendi que eu precisava procurar isso. De lá para cá, vim fazendo muitas pesquisas, procurando de várias maneiras. Nesses 40 anos de busca, eu parei processos de meditação infinitas vezes, não sei dizer quantas vezes, tá? Foi só de alguns 10 anos para cá, talvez um pouco mais, que eu entendi que eu tinha que fazer todos os dias. Ainda assim, tem dia que eu pulo. Tem dia que eu dou desculpa para mim e falo que não deu tempo. Porque é mentira. Ah, por que é mentira? Porque quando a gente tem dor de barriga, dá tempo de ir no banheiro. A gente não passa um dia sem banho porque não deu tempo. Por que a gente não cuida da meditação todos os dias? Ela vai me ajudar a descascar essas camadas e melhorar o filtro, porque se eu não melhorar o filtro, todas as relações que eu tiver vão repetir a cena. Sabe aquela velha história que você fala assim, eu estava num trabalho onde o meu chefe era intolerante, não suportava mais a pressão do meu chefe, saí daquele trabalho, arrumei um emprego maravilhoso, o emprego dos meus sonhos, daqui a 6 meses eu volto aqui e falo, gente, meu chefe lá é insuportável. Porque se eu não conseguir resolver lá o meu filtro, eu continuo com ele. De alguma maneira eu vou repetir aquela cena. Então, Lívia, esse sentimento de ser incompetente, você tem, eu tenho, todo mundo tem. Nós só precisamos recomeçar. Me comprometi, mas larguei. Não tem problema, humildemente a gente recomeça. Tem um instrutor muito amado por mim, Trigueirinho, já falecido, e Trigueirinho dizia assim, pois é, a gente se compromete a meditar todos os dias, no segundo dia a gente já esqueceu. A gente promete que vai meditar às 5 da manhã, a gente vai lembrar meia-noite do dia seguinte. Né? E ele dizia, não tem problema. A hora que você lembrar, humildemente recomece. É isso que vai fazer com
com que chegar uma hora que a gente fala, gente, parece que eu tô pegando um jeito. Parece que as minhas relações estão me fazendo sofrer menos. Tô com mais clareza, tô atraindo pessoas diferentes. Por quê? Enquanto eu atraio o mesmo tipo de pessoa, significa que eu tô com a mesma lente. Quando começa a mudar o tipo de pessoa que vem para mim, é porque a minha lente está mudando, certo? Então, esse trabalho, quando a gente fala em meditação, às vezes a gente associa só com a meditação mais espiritual. A meditação espiritual, despertar da consciência, isso vem depois. Primeiro eu preciso dar uma limpada nesse filtro. Porque se eu não limpar esse filtro, o meu mundo vai ficar sempre muito ruim, né? Bom, dentro desse enfoque, tá? Vamos colocar nos comentários, gente, que eu vou tentando responder, porque eu adoro ler tudo que vocês estão colocando. E a Thaís segue colocando aí um link. Nós vamos falar de família agora, tá? Relacionamentos familiares. Eu acho que isso é um calcanhar, né? Um gargalo para muita gente. A Thaís está colocando um cupom aí, porque eu estou falando do curso de meditação, de cura emocional, que ajuda a limpar o filtro. E para quem está acompanhando a live de hoje, nós vamos dar 15% de desconto no curso. Então, ao invés de 197, ele vai sair por 167. E aí você vai poder parcelar isso em 12 pagamentos. 12 de R$16 por mês, uma coisa assim, tá? Então, quem quiser, o link tá aí com a Thaís. Quem tá no YouTube consegue clicar. Quem tá no Instagram tem que escrever aí, quero o link, que a Thaís manda para você no particular, tá bom? Só hoje, tá? Esse cupom ele é válido por 24 horas. Então, você consegue comprar entre hoje e amanhã à noite. Depois ele expira. Vamos falar de família. Quem aí tem dificuldade familiar, conta pra mim primeiro. Tô até escorregando aqui na cadeira. Quem aí acha que família... Tinha um amigo que falava pra mim assim, família, vírgula, porque família traz sempre problema, né? Bom, se tudo que eu vejo no mundo, olha o raciocínio, se tudo que eu vejo no mundo, o filtro está na minha mente, primeira lei. E segunda lei, se semelhantes se atraem, eu não nasci numa família por acaso, tá? Eu não vou discutir aqui, porque aí vai depender da visão religiosa, espiritual de cada um, né? Quem é reencarnacionista, eu sou, né? Quem é reencarnacionista acredita que nós escolhemos aonde nasceríamos, filho de quem, irmão de quem. Mas quem não é reencarnacionista acredita que Deus, em sua divina sabedoria, nos colocou naquela família. Então, seja qual for a tua crença, nós vamos entender que nós não fomos colocados ali por acaso. Papel e caneta, anota a frase aí agora. As pessoas da sua família, mais especificamente seu pai e sua mãe, são os pais perfeitos para você. Ouviu? Seu pai e sua mãe são os pais perfeitos para você. Simone, você não sabe o que você está falando. Você está falando isso porque você não conhece meu pai, você não sabe o que ele fez comigo, você não conhece minha mãe me abandonou. Simone, eu vou embora dessa live. Gente, vamos ouvir para a gente conseguir entender. Deixa um pouquinho a emoção de lado, tá? Nós estamos falando em despertar da consciência, então eu estou te chamando, assim, é um passo para cima. Vamos subir. Esquece um pouquinho a tua emoção agora para você poder enxergar com clareza o que eu estou te dizendo. O que eu disse lá no início? Qual é o propósito dos relacionamentos? Relacionar-se, recriar laços, lembrar que somos um, certo? Para isso, a sabedoria do universo nos coloca diante de pessoas que vão nos trazer os desafios perfeitos, para que através daqueles desafios nós possamos manifestar cada vez mais o nosso eu divino. Vamos lá. Imagina aqui a minha embalagem, grossa, densa, pesada. Eu quero manifestar aquele serzinho que está lá por detrás de todas essas camadas. Está escondidinho lá dentro, certo? Vocês concordam que às vezes, para conseguir tirar todas essas camadas, eu vou precisar de uma ferramenta que nem sempre é uma ferramenta agradável? Se
se eu me identifico com essas camadas, qualquer coisa que eu use para tentar arrancar essas camadas de mim e manifestar o meu eu divino, vai ser incômoda. Eu vou reclamar, vai doer, vai me fazer mal aparentemente. Por que mal aparentemente? Porque tá me quebrando no meio, tá levando embora, tá me destruindo, tá me desfazendo. Mas tá me desfazendo para quê? Para manifestar o ser divino que está por detrás de tudo aquilo. Então, na verdade, todas as pessoas que estão na nossa vida, todas, tá? São perfeitas para nós. São perfeitas, principalmente a família. São perfeitas não porque elas não tenham erros, não porque elas também estão dentro de camadas. Então, o que elas estão manifestando é o erro delas, é a sombra delas, tá? Mas isso é um problema delas. Agora, se elas estão na minha vida, o propósito delas na minha vida, não que elas saibam que esse é o propósito, elas não sabem, mas a sabedoria, o universo, o cosmos, Deus, como você quiser chamar, sabe exatamente aonde a colocou. Ela estar na minha vida exerce um propósito, descascar essas cascas grossas, quebrar alguns condicionamentos para que meu eu divino possa emergir. E isso às vezes dói, quase sempre dói. Tá? Voltei? Voltei. Voltei no Instagram. O YouTube ainda não voltou. Vamos ver o que a gente consegue. Bom, eu vou continuar, gente, aqui no Instagram. E aí, quem estava no YouTube, deixa eu colocar no chat do YouTube. Se cair, por favor, sigam para o Instagram. Porque o meu Instagram parece que tá um pouquinho melhor. Bom, tá ok, então vamos retomar. Até perdi o que eu tava falando, né? Então, quando a gente diz que aquele pai, aquela mãe são perfeitos, é porque eles trazem os desafios perfeitos para que você manifeste a sua luz. Que desafios são esses? Existem pais, falando especificamente de família, que me ajudam a manifestar o ser divino que eu sou vamos dizer assim, pelo exemplo deles. Então, de repente, eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Nossa, quando eu olho para o meu pai, eu aprendo a ser paciente porque ele é paciente. Ótimo, aí é fácil. Mas, às vezes, eu vou aprender a ser paciente porque eu tenho um pai explosivo, porque eu tenho um pai irritado, porque eu tenho um pai crítico. E para conseguir conviver com aquele pai, eu vou ter que desenvolver aquela habilidade dentro de mim, entende? Então, no seu caderninho aí, papel, caneta que você está anotando, tá? Eu quero que você anote a seguinte questão. Quero que você coloque teu pai, põe aí, pai, divide papel, mãe, tá? Qual a maior dificuldade de relação que o teu pai te traz? Coloca lá. Qual a maior dificuldade de relação que a sua mãe te traz? Coloca lá. É simples, tá? Se quiser colocar publicamente nos comentários, fique à vontade. Mas se preferir também, coloque aí no seu caderninho, tá? Qual a maior dificuldade? Em cima dessa dificuldade, você vai se perguntar: o que essa dificuldade me obriga a desenvolver em mim de habilidade para lidar com aquela situação? Vou te dar um exemplo prático que você vai entender. Imagine que de repente você tem um pai que sempre desfaz de você, que só vê o seu erro, que te aponta toda hora os seus defeitos, que é incapaz de ver o positivo em você, ele só vê coisa ruim. Então ele está sempre te criticando, sempre te humilhando, sempre te jogando para baixo,
você desenvolve uma péssima autoestima, você fica lá no limbo, né? Porque aquele pai, desde que você era criança, está sempre ali apontando, apontando, apontando. Se o objetivo da vida é você manifestar a luz que você é, a luz que você é, não pode ter baixa estima, porque a luz que você é um com Deus, certo? Então, como que eu vou fazer para manifestar a luz que eu sou, tendo um pai que só aponta o meu defeito? Eu vou ter que construir em mim uma autoestima maior do que aquela crítica que eu estou recebendo. Eu vou ter que desenvolver a minha habilidade de acreditar na luz que eu sou, mesmo com alguém todos os dias apontando a minha negatividade. Então, aquele pai que passou a vida inteira apontando a minha negatividade, na verdade, ele é uma ferramenta do universo para que eu desenvolva a habilidade de enxergar a luz que eu sou. Porque se eu conseguir enxergar essa luz diante dele, eu enxergo diante de qualquer pessoa. Entendeu? Se ele, que é aquele que mais me aponta, eu conseguir manter minha autoestima diante dele, eu mantenho diante de qualquer um. Tá captando onde eu quero chegar? Queria que vocês fossem respondendo para mim, para eu saber se nós estamos falando a mesma língua. Por quê? É muito delicado quando a gente fala você tem o pai e a mãe perfeita, porque eu sei que tem pessoas que têm pai e mãe que foram extremamente tóxicos, que o machucaram demais. Mas lembra que nós falamos no começo dessa live que a lente da vítima não cabe mais, porque é uma lente que desvirtua tudo. Eu não sou vítima. Eu atraí para minha vida familiares, amigos e relacionamentos que trazem condições que me obrigam a despertar dentro de mim o que há de melhor para que eu possa dar conta daquilo que o outro está fazendo. Se eu tenho uma mãe violenta, agressiva, eu vou ter que aprender a me defender. Veja bem, quando eu falo isso, não quer dizer que você tenha que permanecer junto de alguém que está tendo um comportamento narcisista, tóxico, violento ou o que for. Você pode e deve se afastar. Porém, afaste-se entendendo que dentro de você o processo precisa continuar acontecendo, mesmo que você não esteja mais fisicamente perto daquela pessoa. Porque há uma função para aquela pessoa na tua vida, ela não está ali por acaso. Quando você se envolve com alguém e aquela pessoa tem um comportamento negativo com você, só se afastar não resolve. Se afaste também, tá? Se afaste também, não fique numa relação tóxica, por favor. Se afaste. Porém, se afaste pensando sobre os paraquês. Para que será mesmo que essa pessoa entrou na minha vida? Qual lente minha que essa pessoa está expressando mesmo? Porque se eu não fizer isso, eu não vou me libertar nunca. Eu vou ficar repetindo relações. Muda o status. Um era marido, o outro é filho, o outro é vizinho, o outro é não sei o quê. Mas continua a mesma coisa. Entende? Não muda. Porque para mudar, eu preciso mudar a minha mente. Então, as pessoas da família, que são justamente aquelas que mais me incomodam, estão me provocando sem saber, estão sendo usadas pelo universo, vamos dizer assim, me provocando para que eu desperte em meu interior qualidades e características que eu não despertaria se eu não tivesse aquela provocação. Eu talvez ficasse numa zona de conforto, porque é muito bom se relacionar com quem nos trata bem, né? Muito mais gostoso, óbvio, mas aquela pessoa que sempre me trata bem, ela não é um desafio de evolução para mim. É mais ou menos como você ir para a academia e ao invés de aumentar o peso, ficar sempre, vamos supor que você chega na academia, você está fraquinho, nunca fez nada, aí o professor fala para você, vamos trabalhar bíceps, vamos fazer sem peso nenhum, porque você não aguenta. Tá bom, você fica lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano trabalhando bíceps sem pegar nada de peso, você não vai ter efeito nenhum. Porque você não está desafiando o teu corpo a desenvolver mais força. Então, se eu só me relacionasse, só conhecesse pessoas maravilhosas, gentis, delicadas, que nunca me trouxessem nenhum incômodo, eu não seria desafiada a encontrar dentro de mim um potencial gigante que eu tenho aqui dentro.
Porque nós somos, quando eu falo nós somos seres infinitos, nós somos mesmo. Peraí que tem um recadinho aqui, mas a conexão tá difícil de ler. Tem uma pessoa que escreveu aqui assim, ó. Minha mãe é muito tóxica, ela só me aponta defeitos, é difícil. Fui ver ela hoje, voltei para casa mal, até chorei no Uber a caminho de casa. Me libertei dela, porém toda vez que vou lá, saio assim. Então, você não se libertou dela, você só se afastou dela. É diferente, tá? Porque o que é libertar-se de uma situação? É aquela situação não ter mais o poder de lhe fazer mal. Ela vai continuar falando as coisas que ela fala, porque essa é ela. Não posso mudar o outro. Mas quando eu consigo mudar em mim, eu me libertar daquilo, eu entender que eu não sou nada daquilo, que eu sou um ser infinito, que eu sou luz, quando eu consigo entender isso de verdade, o outro não me faz mal mais. Eu me torno imune, gente. Isso é real, me torno mesmo, tá? Quando você convive com alguém, é excelente esse exemplo que essa pessoa aqui deu. A mãe dela é muito tóxica, cada vez que ela chega perto, ela afunda. Ela acha que se libertou, mas quando chega perto acontece de novo. Eu só vou me libertar quando eu encontrar dentro de mim a luz que eu sou. Porque aí o mundo inteiro, meu pai, minha mãe, quem for, pode dizer que eu estou errada, mas eu vou lembrar que eu sou luz. Então, só existe um caminho para eu me libertar de verdade de todas as pessoas que me fazem mal. Esse caminho é para dentro de mim. É quando eu encontro aqui dentro o meu potencial, a minha luz. Porque pode vir quem for dizer que eu estou errada, que eu sou horrível, que eu faço coisa errada, que eu sou feia, que eu sou desastrada. Pode falar o que for. A minha consciência está conectada com o centro. Agora, se a minha consciência está conectada só com a minha superfície, qualquer pessoa que falar que eu não tenho valor, me quebra. E se essa pessoa for meu pai ou minha mãe, me quebra muito mais. Por quê? Né, que existe esse peso tão grande daquilo que vem do pai e da mãe? Por que que isso dói tanto? Dói mais do que de outras pessoas. Porque o que acontece, gente, é o seguinte. Aqui na vida, nós nos manifestamos como campos energéticos. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu transbordo, eu irradio. Eu crio campos eletromagnéticos ao meu redor. Esses campos é o que a gente chama de aura, tá? Esses campos representam isso aqui, ó, meu pensamento, meus sentimentos, minhas crenças. Então você imagina que você vive dentro de uma bolha energética. Quando você se relaciona com alguém, essas duas bolhas se emaranham. Literalmente fica assim, ó, emaranhada, tá? Você não é mais uma bolha separada, você fica emaranhado com o outro. E esse emaranhamento, ele não acaba porque fisicamente a gente se afastou. Esse emaranhamento, ele permanece, porque depois que você emaranhou, você não desemaranha mais. Agora, vamos pensar em duas situações diversas que você vai entender bem o que eu estou falando. Eu estava na fila da padaria, conheci você, emaranhei, né? Éramos duas bolhas separadas, começamos a conversar ali na fila da padaria, emaranhamos, e de repente você foi muito grosseiro, entrou na minha frente, teve uma atitude assim desagradável, nós batemos boca e eu fui embora da padaria muito bravo, nem sei seu nome, mas saí dali muito irritada com você. A partir dali, nós estamos emaranhados, certo? Nesse emaranhamento, a tua energia vem comigo, a minha vai com você, a gente fica misturado. Mas o nosso contato durou 15 minutos, 20 minutos no máximo, e eu nem sei seu nome. Então, a partir disso, né, quando a gente se afastar, passado o momento da irritação, eu vou me esquecer de você, porque você não significa nada para mim. Nós não chegamos a nos vincular efetivamente. Foi só um momento em que a gente rosnou ali um com o outro, no trânsito, uma situação assim. Então esse emaranhamento, ele, aos poucos, ele vai se desfazendo, porque não há nada que o sustente, entendeu? Então aos pouquinhos a gente esquece um do outro, passa, nem lembra mais que o outro existe, voltamos a ser separados, não encaixamos ainda essa pecinha do quebra-cabeça. Agora,
Se essa pessoa com quem eu rosnei e me enrosquei foi minha mãe, esse emaranhamento, ele vai permanecer comigo pelo resto da minha vida. Por quê? Ela nunca vai deixar de ser a minha mãe. Mesmo que eu rompa com ela e diga, eu não reconheço mais você como mãe, não importa. Eu saí dela, eu vim de dentro dela. Esse vínculo, ele não tem como se soltar. Esse vínculo foi estabelecido no momento que ela me gestou, no momento que eu fui fecundada ali dentro. Então, ó, sabe quando eles falam, tá amarrado? Tá amarrado. Então eu estou assim emaranhada com a minha mãe. Eu estou assim emaranhada com o meu pai. Mesmo que eu não conviva com eles, mesmo que eu não os conheça, me deram para adoção, não sei quem é meu pai e minha mãe biológicos, estamos emaranhados. Porque eu vinha, minhas células vieram deles, certo? Então, se nós estamos emaranhados, nós precisamos achar uma maneira que esse emaranhamento não seja tóxico. Porque imagina, se a relação é tóxica, como a nossa colega que acabou de dar o exemplo da mãe dela, que é uma pessoa tóxica, se eu continuar emaranhada com uma pessoa tóxica, deixando a toxicidade entrar, mesmo que eu esteja fisicamente separada, ela vai morar no Japão e eu aqui no Brasil, ainda assim eu vou ser afetada energeticamente pelo que vem daquela mãe. Qual que é a única solução? Eu preciso curar isso daqui. Como é que eu curo essa relação, esse emaranhamento? Primeiro eu preciso lembrar quem eu sou. Eu preciso lembrar que eu sou um com Deus. Eu preciso lembrar que eu sou uma expressão do ser divino e que ela também é. Só que assim como eu estou dentro de camadas que me ocultam, ela também está. Se eu tentar perdoá-la, sei lá o que ela fez, né, o que tua mãe fez para você, uma situação mais grave, né, se eu tentar perdoar essas camadas superficiais dela, ou seja, a mente, o corpo, as ações dela, as palavras dela, talvez eu não consiga. Talvez isso seja árduo demais para mim e eu continue emaranhada de forma negativa. Mas se eu conseguir me lembrar que eu sou luz, que ela também é luz, que existe algo além das aparências, eu começo a mudar o meu olhar. Não é que magicamente vai sumir a mágoa, mas eu começo a mudar o foco, para onde eu estou me dirigindo. Eu já não quero mais me dirigir a isso aqui, ó, essas camadas temporárias. Eu quero me dirigir ao centro do outro. E aí eu estou pronta para iniciar aquele trabalho mágico que é o trabalho do perdão. O perdão, ele é um trabalho, um caminho. A gente não perdoa simplesmente porque decidiu perdoar. Não, hoje, Dia das Mães, decidi que eu vou perdoar minha mãe. Que dela, graças a Deus. Não quero mais carregar a mágoa da minha mãe. Beleza. Até o próximo momento em que minha mãe fizer algo para mim. A hora que ela faz, volta aquele baú de coisa lá atrás. Aqui, ó, a pedagoga colocou aqui, ó, eu perdoei, mas as lembranças ainda doem. Então, eu não perdoei, eu ainda estou machucada, eu ainda estou emaranhada de forma negativa. O perdão, ele é um caminho, ele é um caminho que nos leva, primeiro, a identificar a luz dentro de nós, e através dessa luz dentro de nós, a gente ir jogando luz para o outro, de forma que aquilo que vem do outro para de me afetar. Tá? Quem tiver enroscado no perdão, dá uma olhada no meu curso, O Caminho para o Perdão. Eu fiz um curso bem compacto mesmo, tá? Objetivo, curto, com passo a passo. Ele é um passo a passo, ele é uma receita de bolo. Né? Só que é óbvio, não adianta você ficar lendo a receita do bolo, porque você não vai comer o bolo. Se você quer fazer o bolo, você lê a receita, mas você coloca na prática. Então ele é uma receita de bolo para quem quer comer o bolo, então você vai ter que praticar. Então se você seguir o passo a passo do exercício do perdão, você consegue limpar. Por que é tão importante, gente? Por que é tão importante limpar? Porque nós vamos continuar emaranhados de qualquer jeito, entende? Não adianta tentar desemaranhar de pai e mãe, nós vamos continuar.
O que eu preciso é limpar esse emaranhamento para que aquilo que vem de negativo do outro pare de doer em mim. Ao invés de gastar energia, tempo, tentando mudar o outro, eu tenho que encontrar aqui dentro um acesso interno que me fortaleça e não deixe mais que aquilo que vem do outro faça mal para mim. Entendeu? Gente, nós já faz 1h17 que eu tô falando, né? Se a gente for entrar agora no passo a passo do perdão, eu ficaria aqui mais uma noite inteira conversando com vocês. Mas basicamente é decisão e persistência. Sabe quando você está numa cidade e você decide ir para outra? Estou no Rio, decido ir para São Paulo. A minha decisão não faz com que eu me materialize em São Paulo, plim, igual um filme. A minha decisão faz com que eu levante dessa cadeira, vá até a porta, ou pegue meu carro, ou vá pegar um ônibus, ou peça carona, ou vá de bicicleta, ou vá caminhando. Mas eu vou ter que trilhar um caminho. Então, quando você reconhece que a energia com pai e mãe, ou com qualquer outra pessoa da sua vida, está no emaranhamento, que você não está conseguindo nem desemaranhar e nem limpar essa energia, você precisa começar a seguir um passo a passo para você chegar lá. Tá? Não tem mágica, é trabalho. É um trabalho que é simplificado, óbvio, quando você segue, né? Por isso o curso do perdão te dá esse passo a passo, mas ele exige que você caminhe. Tome a decisão. Agora, antes de qualquer coisa, o que você tem que tirar? A lente do vitimismo. Eu não sou filha dessas pessoas por acaso. Eu não sou irmã dessas pessoas por acaso. Entre irmãos, a gente sabe que os vínculos, né, causam muita encrenca. Uma das encrencas mais comuns que existem é entre irmãos. Às vezes os irmãos crescem unidos, depois chega um momento que os irmãos começam a conflitar. Por quê? Porque começa a vir a grande oportunidade de virada da vida. Quando alguém que você ama, olha, para anotar aí também, quando alguém que você ama, com quem você se relacionou bem até um determinado ponto, que você ama de verdade, como um irmão, como um pai, como uma mãe, de repente começa o grande vínculo, a grande encrenca, é a grande oportunidade que você tem de virar a chave, de fazer uma mudança muito grande na sua vida, porque o outro está te provocando a encontrar dentro de você um espaço de luz, de amor, de compreensão que até então você não encontrou. É mais ou menos assim, eu consegui caminhar dentro de mim até a página 2, mas o amor que eu acessei na página 2 ainda não está sendo suficiente para limpar essa minha relação com meu irmão, com a minha irmã. Então eu vou ter que caminhar até a página 4, até a página 10, ou seja, eu vou ter que me aproximar cada vez mais da minha essência, da luz que eu sou, para que eu consiga, na prática, estabelecer aquele perdão e mudar aquele relacionamento. Entende o que é essa provocação? Aquela pessoa não sabe que está te provocando, ela está ali brigando, ela está ali cometendo os erros dela. Mas você, como alguém que está num caminho de despertar da consciência, você tem que ter esse entendimento, que ninguém erra com você por acaso, ninguém te causa dor por acaso, todas as dores e erros que o outro te causa são provocações que o universo está te dando para que você busque dentro de você o máximo de potencial de luz para que você possa extravasar. E aí você cure aquela relação. Por isso relações são tão importantes. Imagine se você quer se iluminar e de repente você larga o mundo e vai morar numa caverna no alto do Himalaia ou no alto da Serra da Mantiqueira, aqui em Cruzeiro. Né? Então eu não quero mais viver, esse povo me atrapalha, eu quero manifestar minha luz e eu vou ficar vivendo na caverna. Ok, na caverna você vai ter, óbvio, muitos desafios. Você vai ter que suportar a tua própria presença, você vai talvez ter dificuldade de passar fome, frio, conforto. Vai ter muitas dificuldades, não é que vai ser macio. Porém, você só vai saber se você realmente manifestou a luz que você é no dia que você sair da caverna e tiver que se relacionar com alguém e for provocado por essa pessoa. Aí você vai saber se você já acessou a sua luz ou se você está se enganando, se você está só fingindo que você é um ser iluminado, entendeu? Porque é muito fácil eu me enganar,
achando que eu sou um ser de puro amor só porque eu não me relaciono com ninguém. Porque na hora da relação, ou seja, de refazer esses laços, essa unidade espiritual, é que eu sou provocada a expressar a luz dentro de mim. Gente, isso foi o que nós começamos falando e é o que nós vamos terminar falando. Relacionar-se, refazer laços, nós voltarmos a ser a unidade que somos em Deus. Nós somos todos unidade. Nós somos todos um em Deus. A Gisele colocou aqui, essa grande mudança pode ser cuidar de mim, confiar em mim, e isso acabar causando o afastamento do outro. Essa grande mudança, Gi, é principalmente a maneira de olhar para você e para o outro. É você se reconhecer luz, porque eu não vou conseguir enxergar o outro como luz enquanto eu não me enxergar. E me enxergar não é só saber que eu sou luz, é realmente realizar essa consciência. Por isso eu disse que são dois fatores. Um é estudo e o outro é prática de meditação. Eu preciso encaixar, realizar, acordar. Porque a hora que eu acordo para o fato que eu sou luz, eu vou conseguir enxergar essa luz no outro. E aí eu vou cuidar de mim, eu vou ficar em paz e o outro não vai me incomodar mais. E eu vou ser capaz de olhar para ele com generosidade. Talvez eu prefira não conviver com ele se ele continuar tendo um comportamento disfuncional. Então eu tenho que me afastar, tudo bem. Mas quando eu penso nele, não me faz mal mais. Quando ele tem uma atitude, não me afeta mais, porque aí eu estou inteira. Esse é o nosso grande desafio, estarmos inteiros como luz. Gente, essa é a missão das nossas vidas. É isso que eu busco em mim todos os dias. Tornar-me o que eu já sou, manifestar o que eu já sou. Essa é a minha guerra interna. É comigo, não é com ninguém. É para isso que eu venho todos os dias aqui no Instagram, em todas as redes, né? Todo dia eu estou aqui. Por quê? Porque além de eu fazer esse caminho para dentro, eu ainda sou cara de pau. Eu quero que você vá comigo, eu quero que a gente vá junto. Eu quero que você também busque a tua luz. Porque assim como eu quero ser mais feliz, mais plena, eu também quero que você seja. Então, gente, nós vamos finalizar já, porque já falei demais. Eu volto em outro momento para falar mais sobre isso. Depende do que vocês quiserem ouvir também. Mandem perguntas. Todo dia tem caixinha de pergunta no meu store. Coloca lá o tema que você quer. E vocês estão vendo várias postagens aí nos comentários da Thaís. A Thaís é responsável pela minha equipe. E a Thaís, ela está disponível para explicar para vocês sobre os meus cursos. Então, basicamente, eu vou falar de dois só, tá? Eu tenho vários, mas vou falar de dois que encaixam no que nós estamos trabalhando hoje. Um é a meditação para cura emocional. Meditação para cura emocional, ele é fundamental, porque ele tem 21 exercícios para 21 emoções disfuncionais. Ele limpa o filtro da tua mente para você olhar para as pessoas com outro olhar, para você viver a tua vida com outro sentimento, né? E o outro é o curso O Caminho do Perdão, passo a passo para você se libertar das mágoas e ressentimentos. Para esses dois cursos, a Thaís está colocando para vocês aí um cupom de desconto para vocês que estão na live, tá? Só para vocês. Esse cupom vai valer só por 24 horas, até amanhã à noite. Quando for amanhã 20 horas, ele expira, tá? Então esse desconto é só nessas 24 horas. O curso de meditação para cura emocional, que é R$ 197,00, vai sair por 167, dá para pagar em 12 de 16 e pouquinho, né? E o Caminho para o Perdão, que é 87, sai 70 e alguma coisa, desconto de 15% para os dois cursos, tá bom? E se além desse desconto você quer mais desconto, entra para os grupos, gente. São dois grupos que eu tenho. Um grupão chamado Somos Luz no WhatsApp e um grupão chamado Peregrinos da Consciência no Telegram. Qualquer um dos grupos tem o mesmo conteúdo. Quando você entra no grupo, lá tem cupom constante. Esse que nós estamos colocando de 15% é só por 24 horas. Lá tem cupons maiores e constantes de todos os meus materiais, tá bom?
Lá a gente tem meditação todas as noites. Então, o que vocês vão fazer agora? Quem quer entrar no grupo, digita correndo aí, quero grupo. Porque a Thaís vai marcar o seu nome e vai te mandar o link. É gratuito o grupo, 000, nada, nenhuma cobrança no grupo, tá? E os cursos? Os cursos vão facilitar o teu caminho. Porque se você tiver um exercício para você fazer todos os dias, para trabalhar justamente aquele ponto que enrosca na tua relação, concorda que facilita muito? Se o teu problema é a crítica e você faz todos os dias um exercício guiado por mim para trabalhar a crítica, é muito mais fácil que você tentar trabalhar a crítica sozinho. Se você facilitar o teu caminho, você vai aumentando o seu comprometimento com a busca da sua luz. Agora, o que eu gostaria? Que todo mundo escrevesse o nosso hashtag. Vamos ver quem é que lembra qual é o hashtag que toda live eu peço para vocês subirem o hashtag. Quem lembrar, ó, vou dar um minutinho, vou tomar uma água. Escreve aí qual é o hashtag que nos define, que eu sempre peço para escrever. Hashtag somos... Ninguém lembra? Hashtag somos mais. O que quer dizer esse hashtag? Só vamos escrever aí, gente, todo mundo subindo hashtag. Hashtag somos mais, hashtag somos mais. Por quê? Porque nós somos muito, mas muito mais do que isso que a gente conhece da gente. Nós somos infinitos, nós somos luz, nós somos amor, nós somos tudo de bom. E não só nós, gente, os outros também, o coleguinha também. Então, se aquela pessoa que você ama está te mostrando o pior lado dela, não se conforma com isso. Não para o seu olhar no pior lado dela. Se desafia. Porque ao se desafiar a procurar a luz dentro do outro, sabe o que vai acontecer? Você vai achar a sua luz. O outro é o provocador que o universo envia para que você seja obrigado a achar a tua própria luz. O outro é o exercício que você pratica para que a tua luz se manifeste. Por isso nós agradecemos uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então, hashtag somos mais. Toda hora que você lembrar da Simone, você vai falar, o que a Simone fala? Hashtag somos mais. Eu sou mais, você é mais, teu pai é mais, tua mãe é mais, teu marido é mais, todo mundo é mais do que isso que manifesta. Por mais que a gente manifeste, ainda é pouco, perto da infinitude que nós somos. Então, olha, quem vem comigo nessa transformação, quem quer meditação todas as noites gratuita, é só dizer que era o grupo que a Thaís vai mandar para vocês. Se você não deu tempo de escrever aqui na hora da live, né, escreve embaixo de qualquer postagem minha, quero grupo, que a Thaís entra em contato e te manda o link do WhatsApp ou do Telegram, você escolhe. E se você quer o passo a passo do perdão, escreve quero perdão. Quer as 21 meditações? Não são só 21 meditações, tá? Tem as meditações, tem a apostila, tem 2 livros, tem um monte de bônus, um monte de presente lá. Eu tô falando das meditações porque ela é o foco. Quero meditação. E aí ela vai te dar o cupom de desconto porque você assistiu a live e você vai poder vir comigo nesse caminho de transformação. Gente, a vida nos oferece muitas oportunidades que a gente não as perca, porque somos mais, somos tão mais. Então, meu muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. O YouTube caiu antes do fim da live, então, infelizmente, né, tinham 44 pessoas acompanhando no YouTube e essas pessoas ficaram no ar. Espero que algumas tenham vindo para cá. Thaís vai anotando aí para mim, quem está escrevendo quero o grupo. E se por acaso você aí não recebeu imediatamente aí o link, deixa eu encerrar a live, aí você digita nos comentários, pega qualquer postagem minha e digita lá, quero grupo, né? Ou quero meditação, ou quero perdão, que você vai receber os links com as explicações direitinho. E eu vou ficar muito feliz de ter você como aluno, participando comigo, seguindo comigo. Os cursos, gente, eles têm suporte 24 horas de apoio, 24 horas, desculpa,
Tem apoio todos os dias, 24 horas não, tá? No horário comercial, de manhã até de noite, todos os dias da semana. Tem o apoio da Thaís, a Thaís é mega atenciosa. Ah, eu não sei acessar, eu acessei e perdi a senha. Tudo que vocês precisarem, a Thaís vai dar o suporte para vocês. Os cursos, eles são muito importantes, porque é aquilo que eu falei, a receita do bolo, e você vai ter que fazer o bolo, seguir o passo a passo, praticar, transformar a sua vida, para depois você contar para mim que você está cada dia mais perto da tua luz. É isso que eu desejo. Gente, muito obrigada. Um resto de Dia das Mães abençoado, maravilhoso para todos. Sigamos juntos. Coloquem nas caixinhas dos stories as perguntas, os temas que vocês gostariam de ver aqui. E eu vou voltando sempre que possível para a gente se encontrar. Beijo grande. Namastê.